Fomos surpreendidos essa semana com a notícia de que, por determinação do Tribunal de Contas, o governo, uma série de gratificações de servidores aposentados seria retirada da sua aposentadoria. E mais surpresos ainda, quando ontem o Tribunal de Contas soltou uma nota dizendo que essas gratificações foram retiradas em virtude de uma emenda constitucional aprovada à unanimidade aqui na Assembleia no ano passado, da qual eu sou autor, e foi por causa dessa emenda constitucional que essas gratificações foram retiradas. Me reuni hoje com vários sindicatos, os assessores jurídicos dos sindicatos, protocolamos um pedido de audiência pública que será realizada terça-feira, às 14h30, aqui na Assembleia Legislativa, para esclarecermos essa situação e resolvermos esse problema, porque não é verdade que foi com essa emenda que esses servidores perderam essa gratificação. Não é verdade. Há um mal, no mínimo, um mal entendido. E aí, eu ocupo esse espaço hoje para, juridicamente, levantar os fatores disso que eu estou afirmando. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, uma das coisas que me chamou a atenção é que há 25 anos a Constituição não era atualizada pelos deputados. Existe um princípio do direito chamado princípio da assimetria, que tudo aquilo que é de competência da Constituição Federal, a Constituição, o Estado tem que obedecer, independente do que estiver escrito na Constituição Estadual. Vale o que está na Federal. A Assembleia não foi atualizando a Constituição Estadual. E 1/3 do que estava escrito na Constituição do Estado não valia mais nada. Eu vou dar alguns exemplos. Na Constituição Federal estava escrito que presidente, prefeito e governador não podiam ser reeleitos. Desculpe, podiam ser reeleitos. Na estadual dizia que não podia. Na prática, valia federal. Garibaldi foi reeleito, Vilma foi reeleita, porque vale o que está na federal. Na federal dizia que a data das eleições mudou para o primeiro domingo do ano da eleição do mês de outubro. A estadual dizia que era 15 de novembro. O que é que valia? A federal. Então essa emenda que foi aprovada aqui por todos os deputados, ela só adaptava o texto. Mas ela não mudava em nada, a vida prática, jurídica dos servidores e dos cidadãos potiguares. Porque ela só replicava o que estava na federal, porque assim determina a Constituição Federal pelo princípio da simetria. Não é opcional, é obrigatório. O que é que o Tribunal de Contas disse numa nota ontem? Que porque mudou a estadual, vai tirar a gratificação dos servidores, e os servidores convocaram a greve geral, com razão, a partir da semana que vem, porque é um absurdo. E o que é que o nosso mandato vai fazer? Eu vou aceitar o raciocínio do Tribunal de Contas do Estado. Vou apresentar uma PEC na terça-feira, colocando as gratificações de volta. Ele não está dizendo que é a Constituição Estadual que tirou? Não é verdade. Não é verdade. Quem é do direito sabe que pelo princípio da simetria o que vale é a Constituição Federal. Mas o Tribunal de Contas colocou uma nota pública dizendo que mudou porque nós aprovamos a PEC que atualizava a Constituição. Qual o entendimento que o Tribunal de Contas está dizendo? Vale o que está na estadual. Se vale o que está na estadual, está fácil de resolver o problema. Deputado Kelps, me permite uma parte? Concedo uma parte, só um segundo, deputado Ricardo Mota. Eu vou apresentar uma PEC, tenho certeza absoluta da boa vontade dos deputados e do governador em relação a esse tema. Inclusive, tive notícia que o governador vai enviar um projeto de lei para a Assembleia também nesse sentido, o que é melhor ainda, porque a tramitação é mais rápida. Né? A gente pode... Uma PEC demora, no mínimo, uns 60 dias, porque tem prazos regimentais que precisam ser obedecidos. Qual é a minha preocupação? E eu preciso dizer isso com muita clareza, para que não seja feita
ilusão para o servidor. Na hora que a gente mudar a Constituição Estadual, o Tribunal de Contas vai acatar a Constituição Estadual? Na hora que a gente mudar a Constituição Estadual, o Ministério Público vai entrar com ação de inconstitucionalidade? Por isso da audiência pública de terça-feira. Porque nós vamos convidar o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Governo do Estado, para que se esclareça o seguinte: se é verdade o que o Tribunal de Contas publicou, de que foi a Constituição Estadual, a gente muda a Constituição Estadual e está resolvido o problema. Agora, se é a federal, que se assuma que não foi a mudança na estadual. Porque esse é um raciocínio que é até plausível, mas há de ter a discussão clara. O que a Assembleia Legislativa fez, primeiro, e é importante deixar isso de forma muito clara para o servidor, é óbvio que não foi com o intuito de tirar direito de servidor. Porque é óbvio que não tirava. Porque o que foi aprovado, os 42 artigos, era somente uma adaptação do que estava na federal, porque o que vale é federal. A gente mudando ou não a Constituição, mudando ou não, e para dar um exemplo para todo mundo entender, por isso que eu citei a reeleição e a data da eleição, a reeleição do governador, o que vale é o que está na federal. Então, se o Tribunal de Contas decidiu a não pagar mais as gratificações aos servidores, ele dissesse que foi por força da Constituição Federal, não da estadual. E se o raciocínio do Tribunal de Contas é que foi a Constituição Estadual, ótimo, um alívio. Vamos regularizar definitivamente a situação dos servidores. E aí, ao invés de ficar triste com esse mal-entendido, eu vou ficar feliz. Porque graças a uma provocação nossa, essa situação dos servidores vai ser regularizada permanentemente. Eu quero destacar aqui que a gente parte do princípio, pelo histórico de todos, da boa vontade, da boa-fé do Tribunal de Contas, da boa vontade, da boa-fé do Governo do Estado, mas não podemos deixar de ressaltar a boa vontade e a boa-fé dos deputados da legislatura passada, que a maioria foi reeleita e está aqui na Assembleia, que o intuito da Assembleia nunca foi, nem nunca será, tirar direito de servidor. Com solidariedade a gente muda o Brasil.